Mais uma vez, é muito glorioso poder compartilhar com vocês da Santa Palavra de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e ninguém ficasse andando ou conversando, só quem está trabalhando no evento. Vamos falar hoje sobre arrependimento, a doutrina do arrependimento. Foi Cristo quem proclamou essas palavras. Você sabe que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão e estavam. O mundo estava debaixo de juízo divino. Deus, na sua infinita misericórdia, envia o seu Filho que voluntariamente atende o pedido e se encarna na figura de um bebê dentro de um ventre de uma virgem, nasce, cresce e cumpre a perfeita justiça de Deus em obediência perfeita à lei de Deus. Morre numa cruz, condenado como malfeitor, levando os nossos pecados, se fazendo maldição, e fazendo-se maldição, recebe a culpa, e pela culpa sofre a ira de Deus, e morre na cruz. Morrendo na cruz, ele satisfaz as demandas da justiça de Deus. A ira de Deus é aplacada, a justiça de Deus é satisfeita. No terceiro dia ele ressuscita, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício, que o seu sacrifício foi suficiente, e agora ele expiou o pecado, pagou o pecado dos homens, fez a mediação de Deus e os homens, e ordena, e agora, fazendo isso, propicia aos homens a salvação, o perdão, a redenção. Agora, este é o Evangelho de Cristo, é a proclamação dessa mensagem, essa é a boa nova. Cristo veio nos redimir, o justo morrendo pelo injusto. Agora, qual é a resposta que o Evangelho exige? Qual é a resposta que o pecador deve dar a esta mensagem, ao Evangelho, a este relato? Lembrando que o Evangelho não é propriamente um ensino, uma doutrina, uma filosofia. O Evangelho é a proclamação de um relato histórico, é a proclamação de um fato, de um evento. Evangelizar nada mais é do que fazer fofoca. Se os crentes fossem bons para fazer esse tipo de fofoca. É proclamar o que Deus fez por nós, através do seu Filho, na cruz. Esse é o Evangelho. Agora, qual é a resposta? Jesus, nesse texto, ensina que existe duas respostas para o Evangelho. A fim de sermos salvos, devemos responder à pregação do Evangelho de duas maneiras. E a primeira delas é arrependimento e depois fé. Essa é a resposta que temos que dar para a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Uma vez que o Evangelho é pregado, uma vez que a cruz de Cristo é proclamada e o pecador se sente contrito e quebrantado, a resposta que ele deve dar é arrependimento. E eu vou falar um pouco sobre a doutrina do arrependimento. Muitos dizem que a doutrina do arrependimento, ou arrependimento, não é para o Novo Testamento. Era para o Antigo Testamento e para alguns judeus dessa dispensação. Que hoje o arrependimento não é mais necessário. Isso não é verdade. Jesus ensinou sobre o arrependimento. Jesus veio pregando o Evangelho do Reino e o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento. Os apóstolos também pregaram sobre o arrependimento. Atos 17:30, por exemplo, Paulo, quando está diante do rei Agripa, diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Foi um ensino comum de Jesus, foi o ensino de João Batista, foi o ensino dos apóstolos. O arrependimento era comum, a pregação do arrependimento era comum da igreja primitiva. Não só João Batista ensinou, Jesus ensinou, os apóstolos, mas a história da igreja, os 2000 anos de igreja, também mostram que foi ensinado sobre o arrependimento
durante todo esse tempo. Se você estudar a história da igreja, as grandes confissões, elas ensinam que o arrependimento é essencial e necessário à nossa resposta a Deus. Por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, eu vou ler aqui no capítulo 15, diz: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do evangelho como a fé em Cristo. O arrependimento deve ser tão pregado e tão ensinado como a fé em Cristo. Outro parágrafo da Confissão de Westminster diz: acreditamos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e eles não podem ser separados. O arrependimento é para os dias de hoje, e as pessoas, para ingressarem no reino, devem se arrepender. Devem se arrepender dos seus pecados e voltarem para Cristo. E nós vamos ver hoje quais são as características do verdadeiro arrependimento, do arrependimento bíblico. Vamos ver se você se arrependeu de verdade para a salvação. Vamos ver se este arrependimento bíblico, que é necessário, essencial para a salvação, para o ingresso no reino, ocorreu com você. Lembrando que hoje qualquer doutrina que foi ensinada, ela é útil, num momento de uma superficialidade terrível na igreja. O momento que nós bebemos por 20, 30, 40 anos de confissão positiva, de triunfalismo, de autoajuda, e as pessoas não sabem responder à razão da sua fé. E o arrependimento é uma doutrina essencial que hoje foi esquecida, até pelos meios ortodoxos, históricos, teológicos. Hoje está parecendo que a conversão ela é em campo intelectual, filosófico, e não é orgânica. Como é que você é salvo hoje? Tem que aprender doutrina. Aprende doutrina, faz teologia, aprende as confissões, está salvo. Não é necessário metanoia. Esqueceram a transcendência da conversão, gente. Conversão não é preencher um formulário, não é aprender apenas teologia. Conversão é uma obra sobrenatural, é uma obra que só Deus, é uma obra vinda de um poder que só Deus possui. As pessoas estão dizendo salvas por quê? Eu era arminiano, agora sou calvinista. Não, você era um bode arminiano, agora é um bode calvinista. Pastor, agora eu descobri que eu sou eleito. Como? Eu estudei a doutrina da eleição. Estudou a doutrina da eleição e já acha que é eleito? Não. O que me faz saber que eu sou eleito é que eu ouvi a pregação do evangelho e fui transformada com ela, respondendo com arrependimento e fé. Agora sim. Então as pessoas estão aprendendo a doutrina da eleição, da depravação total, estão aprendendo sobre teologia antes de aprender o evangelho, antes de serem transformadas, gente. Conversão é algo orgânico, não é só em campo filosófico, é uma transformação interior executada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo aprendeu métodos, aquele que está em Cristo aprendeu doutrina, confissões de fé, teologia. Não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não tire de mente a transcendência da conversão. Não tire de mente. Cuidado para não botar a sua confiança, a sua segurança de salvação na doutrina certa. Até o diabo sabe te dar uma aula de doutrina de teologia, diabo é PhD. Mas é necessário, como disse Jesus para outro PhD, nascer de novo. Esse então, doutrina do novo nascimento, da regeneração, do arrependimento. Papai, cuidado, estou salvo porque comprei um livro. Comprei um livro, li ele. O que você aprendeu? Aprendi grego. Nossa, agora vai com grego para o inferno. Antes ia sem o grego, agora vai com grego. Sabe? Que mais? Eu estou salvo, por quê? Eu aprendi hermenêutica.
Não, querido, eu sei que essas coisas são importantes, essenciais, mas elas não sobrepujam a regeneração, um novo coração, uma nova mente. Por favor, senão nós vamos para outro extremo. O povo que sapateava, pulava, rodava, falava em tudo quanto é língua, aleluia, glória a Deus, e agora vai para o povo ortodoxo, histórico, bíblico, reformado. Mas onde está o new burn, o novo nascimento? Onde está a estrada de Damasco? Quando é que ela ocorreu? Damasco. Quando é que você passou da morte para a vida? Foi regenerado, virado do avesso. Você sabia que o poder que Deus emprega para salvar é maior que o poder que Ele empregou para criar o mundo? Imagina quanto poder Deus não usou para criar o mundo do nada. Da palavra latina ex nihilo, do nada. Deus do nada cria o cosmos. Imagina como é que Ele criou o universo. Pensa quanto poder. Pensa, vou te dar uma ideia. O universo, sabe que não é infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. Mas alguns astrônomos calculam que o universo tem 90 bilhões de anos luz de diâmetro. 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa que, se você for na ponta do universo e viajar a velocidade da luz até outra ponta, 360 mil quilômetros por segundo. Então, se uma nave espacial de uma ponta do universo viajar até outra, na velocidade da luz, a nave vai correr 360 mil quilômetros por segundo. Imagina a velocidade. Ela vai demorar de uma ponta na outra 90 bilhões de anos nessa velocidade, 360 mil quilômetros por segundo. Sabe quantos litros de água tem no mundo, no Oceano Atlântico, Pacífico e Índio? Você conhece milhão, né? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água tem no mundo. Só você tem 60 trilhões de células no seu corpo. Só você, com uma fita DNA de 1,70 m de comprimento. Se você mediu todas as fitas DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA dentro de você. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer isso do nada. Tenta você do nada fazer essa toalha. Do nada, faz ela. Imagina todo o cosmos. Agora expande. O poder que Deus usa. Imagina quanto poder para do nada criar toda essa complexidade. Agora, para salvar um só pecador, para regenerar um pecador, o poder que Ele emprega, que Ele usa, é maior do que o poder com que Ele criou o universo, porque o universo Ele cria a partir do nada, do ex nihilo. Para salvar o pecador não é do nada, é a partir de uma massa corrompida, caída em Adão. Então o poder para recriar aquele homem caído e fazê-lo à imagem de Cristo é maior que o poder empregado para fazer toda a criação. E você acha que você consegue isso descendo uma piscina de batismo? Tomando um pãozinho da ceia? Aceitando um apelo? Quem quer receber Jesus? Não substituamos esta obra extraordinária por qualquer outra coisa. Vamos ver as características do verdadeiro arrependimento. Se o tempo me permitir, eu falarei pelo menos 8. Mudança de mente, quebrantamento, consciência do próprio pecado, confissão verbal, abandono da prática do pecado, voltar-se para Deus, obediência a Deus, sua palavra, e perda da confiança nas boas obras. Vamos saber se ocorreu com você o arrependimento bíblico verdadeiro, para que você ingresse na vida eterna. Vamos ver as características daquilo que o Senhor disse que deve ser a resposta do pecador ao ouvir o Evangelho. E todo pecador, para ser salvo, deve possuir. E todo crente que se diz salvo, deve possuir. Primeira característica do verdadeiro arrependimento: mudança de mente. Mudança dos pensamentos. Do grego, que a maioria sabe, metanoia.
O sentido básico de metanoia é mudança de pensamento, mudança dos conceitos. A mente é o centro e o controle de tudo. Pode ser chamado também de emoções, razão e vontade. Logo, se a mente muda, todo o resto muda. Mudança da cosmovisão. Quando ocorre arrependimento na vida de alguém, ele tem uma mudança dos seus pensamentos, mudança do coração, mudança da vontade. Eu definiria isso para mudança dos seus conceitos. Os conceitos de uma pessoa que sofreu arrependimento muda, a visão dela da vida muda, o conceito que ela tinha de Deus muda, o conceito que ela tinha de pecado muda, o conceito que ela tinha do mundo muda, seus valores mudam, sua visão muda, seus pensamentos, suas reflexões mudam, a maneira dela enxergar a vida, a cosmovisão, a visão do cosmos, a visão do todo, a visão da vida, sofre uma radical e profunda alteração. Eu quero saber se você, desde que veio a fé, houve metanoia, mudança dos sentidos, mudança da razão, mudança dos seus pensamentos. Se tudo aquilo que você achava que era correto, se todas as suas convicções no dia da conversão caíram por terra e novas convicções foram te dadas. Quando ocorre metanoia na vida de uma pessoa, pelo menos 3 áreas da vida dela são completamente alteradas. Os conceitos dela mudam em 3 áreas. Primeiro, o conceito dela com relação ao pecado. Segundo, o conceito dela com relação a Deus. Terceiro, o conceito dela com relação ao mundo. Se houve metanoia, essas 3 áreas você foi radicalmente afetado e você sofreu uma pesada mudança. Primeiro, com relação ao pecado. Como é a vida de um homem com relação ao pecado antes de vir a Cristo? A Bíblia diz que o pecado é o estilo de vida. O pecado é o prazer do homem. Ele tem o pecado como estilo de vida. Ele ama o pecado. Pratica o pecado deliberadamente. O pecado faz parte da sua rotina de vida. É assim com o ímpio, ele tem prazer no pecado, o pecado é a sua alegria, ele o pratica deliberadamente e tem o pecado como estilo de vida. Mas quando ocorre metanoia, ele muda o seu conceito, ele muda a sua relação com o pecado. Como ele muda? Um acidente. O crente verdadeiro peca. O crente verdadeiro cai. O crente verdadeiro permanece no pecado. Absolutamente. Há uma mudança dos conceitos. O pecado agora não é mais estilo de vida, é um acidente. O pecado não é mais o prazer dele. O pecado é motivo de amargura. O pecado não é mais motivo de alegria, é motivo de tristeza. E o pecado não é praticado mais deliberadamente. Ele peca, mas não delibera, maquina, projeta. Ele cai pela sua fraqueza. Aconteceu isso com você? Segundo, o conceito dele com relação a Deus. Como ele era? Romanos 5,10 diz que o pecador era inimigo de Deus, tinha uma relação distante com Deus, era inimigo. Efésios 2 diz que era filho da ira, morto em pecados e delitos. Tudo que ele fazia não passava por Deus, não havia uma relação com Deus, não havia uma prestação de contas a Deus, ele estava afastado de Deus e era inimigo de Deus. Mas quando ocorre metanoia, o muro de separação é desfeito, o véu é rasgado e a inimizade passa a ser amizade. Eu passo a ser amigo de Deus. Segundo,
A minha relação não é mais distante, agora eu tenho uma relação íntima e próxima. Eu ando com Deus, eu caminho com Deus. Ele não é um ser abstrato distante, Ele é meu amigo, eu ando com Ele. Terceiro, agora não é mais como antigamente, não é da conta de Deus o que eu faço. Agora sim, é da conta de Deus o que eu faço. Todas as minhas ações, pensamentos, reações passam por Deus, pelo que Ele pensa, pelo que Ele acha. Eu desejo fazer a vontade dEle. Mudança do meu conceito, eu obedeço, eu amo, eu sou seu amigo, eu ando com Ele, eu tenho íntima comunhão e eu presto contas a Ele em profunda obediência. Ocorreu com você? Terceiro, e o mundo? Como que era a nossa mentalidade quanto ao mundo? 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está lá. O grego dá a ideia de amar o mundo como acolher com alegria. O pensamento de alguém que não veio para Cristo é, ele anda conforme o mundo dita como ele fala, como ele se veste, como ele educa os filhos, como ele se relaciona com a mulher, como ele usa o dinheiro, o estilo, o perfil de vida é dominado pelo mundo. O mundo é esse sistema dominado pelo diabo, esse sistema caído que impõe esse conjunto de normas, regras e valores. É assim na vida do ímpio. Agora, quando ocorre metanoia, há uma ruptura. Não é o mundo mais que dita como eu visto, como eu falo, como eu relaciono. Agora a minha palavra, a minha vida é dirigida pela palavra de Deus. Agora a palavra de Deus é que impõe como eu me visto, como eu falo, como uso meu dinheiro, como educo meus filhos, como lido com o meu relacionamento conjugal. Metanoia. Mudança de pensamento. O verdadeiro salvo, seus conceitos são tão mudados. E o exemplo mais claro disso na Bíblia é Saulo. Julgava ter um mundo totalmente correto. Julgava que Cristo era impostor, que ele era um homem de Deus, que Deus era quem ele pensava que era, e que estava fazendo bem ao matar cristãos e perseguir Cristo. Na estrada de Damasco, metanoia. O que é isso? Toda a cosmovisão de Paulo, ele descobre que está errada. E todos os seus conceitos da vida, do mundo, de Deus, do pecado, são mudados. Metanoia. Segunda característica do verdadeiro arrependimento: quebrantamento. Tristeza pelo pecado. Quebrantamento. Mateus 5,4 diz, bem-aventurados que choram. Já parou para saber o que é essa bem-aventurança? Bem-aventurado chora. Nossa, pastor, eu tenho uma tia minha que é bem-aventurada. A mulher não pode falar nada, que ela chora. A tia, meu cachorro está doendo, ela chora. Periquito, está sem alpiste, ela chora. Tem gente que assim, não são qualidades naturais as bem-aventuranças. Há um motivo do choro. Bem-aventurado chora é aquele bem-aventurado, bendito, mais que feliz, pleno. Ou seja, o verdadeiro crente chora, mas chora pelo quê? Chora pela condição miserável do próprio ser, chora pelos seus próprios pecados, é contrito, é quebrantado. E a marca do arrependimento genuíno é a tristeza, a contrição. Charles Haddon Spurgeon diz, o pecado que era minha alegria se tornou minha tristeza. Oh meu Deus, é impressionante ver que tem gente que peca descaradamente, toma um banho e vai dormir como se nada tivesse acontecido. Como que você pode consumir horas de pornografia e deitar na cama como se nada tivesse acontecido? Como que pode você burlar leis, fraudar o lerite, fazer gambiarra no seu trabalho, fazer gato da internet, da net? Como é que pode ficar cobiçando as mulheres em casa, se vestir sensualmente e não sentir nada? Não é assim que o verdadeiro crente. Pastor, mas é porque eu faço assim, porque ninguém me disse que é pecado. Quem te falou que tem que alguém te dizer?
Nunca leste a promessa do novo concerto? No seu coração imprimirei as minhas leis e colocarei o meu espírito para que não se apartem de mim. O crente verdadeiro tem uma convicção dentro dele. A lei de Deus está escrita dentro dele. Tristeza pelo pecado. Nós vamos parar com isso. Veja Lucas 18, 10, 4. O fariseu e o publicano. Você vê nitidamente a figura da igreja hoje, os religiosos e a igreja verdadeira. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si. Se estudar isso aqui vai longe, de si para si. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, porque jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Essa é a oração da igreja de hoje, em muitos aspectos. Ligar o ar-condicionado, que benção. Querido, eu sou franca, eu não estou aguentando esse negócio de Bahia, não. Papai, Deus é bom. Olha lá que beleza. Próxima vez bota um aqui. Eles falaram um dia para mim: pastor, faz assim, quando você for pregar, bota uma geladeira atrás e abre ela. Imagina eu pregando com a geladeira aberta atrás de mim. Esse é o retrato da igreja mundana. Agora olha a oração do publicano. Olha a evidência do verdadeiro arrependimento. Olha a evidência do atuar do Espírito Santo, gente. Verso 13: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, humilhação, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exaltar será humilhado, mas o que de si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, a verdadeira obra do arrependimento consiste em pesar. Nós não podemos evitar o pecado. Eu peco, você peca, tropeçamos, mas a evidência que é uma obra da graça operando em nós é que há pesar em nós, tristeza em nós, não há prazer em nós quando pecamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos pensamentos impuros? Qual a última vez que você se deitou no chão? Você conhece John Bunyan, que escreveu O Peregrino? Ele sentiu, meu irmão, 18 meses convicção do seu pecado. 1 ano e 6 meses sentindo as agruras do seu pecado. Precisamos chorar pelo pecado, sentir tristeza pelo pecado. 2 Coríntios 7,9: agora me alegro não porque fosse contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento, pois fosses contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Pedro: aqui ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Judas: diferença do remorso e do verdadeiro arrependimento. O arrependimento consiste em contrição, em quebrantamento, igreja. E mesmo depois de crentes, isso ocorre conosco. Veja Esdras 9, 5, 6. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha, escute, humilhação. Porque aqui é uma oração de arrependimento, por ele e por toda a nação. Com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Deus meu, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresce até os céus. Ele usa termos como humilhação, envergonhado, confuso. A marca do verdadeiro arrependimento é contrição. Arrependimento vem com tristeza e vem com pesar. Direto é o som do meu coração, segundo Coríntios 13:5, examinai para saber se está na fé. E quando eu vejo que cometo alguns delitos, eu sondo. Como eu fiquei com relação a esse pecado? Estou rindo? Estou confortável?
Estou indiferente? Eu pergunto para Deus: onde está o meu pesar, Senhor? Porque eu não sofri por esse pecado? Nós devemos fazer isso. Terceira característica do verdadeiro arrependimento: consciência e confissão do próprio pecado. Nós vivemos numa sociedade que se justifica seus erros, tem desculpas para todos os seus delitos, erros, pecados, falhas morais, tropeços. Invariavelmente vivemos num mundo que não reconhece as próprias falhas, não reconhece. Todavia, quando ocorre a conversão verdadeira, o cristão não consegue mais ocultar o seu pecado. Primeiro, ele tem consciência do próprio pecado, convicção do próprio pecado, e depois ele confessa. Veja em 1 João 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que é isso aqui? O verdadeiro crente é sensível ao seu pecado. A pior miséria que tem é crente que justifica pecado, que não aceita o seu pecado, que não admite o seu pecado, que não confessa o seu pecado, que não tem consciência, que se esconde atrás de justiça própria, que tem justificativa para o erro. Este texto significa que o crente verdadeiro é sensível ao seu próprio pecado, ele o admite, ele o reconhece, ele carrega sobre ele a própria culpa, como o filho pródigo, quando estava com os porcos, disse, e caindo em si, disse: pai, eu pequei. Não foi pai, o meu irmão, pai, a vida, pai, não, pai, eu, ninguém mais do que eu pequei. Eu pequei, eu fui o autor do pecado, eu sou culpado pelo pecado, eu transgredi, ofendi sua glória, entristeci seu espírito. É marca. Veja Davi no Salmo 51:4, quando foi repreendido por Natã. Você vê algumas histórias dos reis sendo repreendidos pelos profetas. O que eles fazem? Mata esse profeta, encarcera ele. Foi assim com Jeremias, com Micaías. Com Davi não. Um homem tinha uma cordeirinha, veio, a cordeirinha você conhece toda. Davi diz: digno de morte é o homem que fez isso, deve restituir 4 vezes mais. Natã: pois bem, tu esse homem, assim diz o Senhor, eu te ungi rei, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei suas mulheres, e se isso fosse pouco, teria dado 4 vezes, teria dado o dobro e tantas vezes mais, mas porque você desobedeceu o Senhor, fazendo esse ato abominável, matando Urias, o soldado valente, com a espada dos amonitas, e tomando a sua mulher, a espada jamais se apartará da sua casa. Qual foi a reação de Davi? Pai, pequei contra ti, e somente contra ti fiz o que era mal. Meu irmão, o verdadeiro arrependimento é marcado por admissão e confissão dos pecados. Lembra quando Jesus chegou diante de Pedro? Pedro estava no barco: deixa as redes, a partir de hoje será pescador de alma. Pedro, tomado de convicção do pecado, verbaliza: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Isaías, o ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo.
E eu via serafins voando, com duas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam as pernas, e diziam: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Qual foi a reação de Isaías? Ao ver o estrondo, a beleza da santidade: ai de mim, que estou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios. Sabe o que é engraçado, pastor Josafá? Quando eu prego essas mensagens lá na minha igreja, os crentes verdadeiros, que não precisa disso, eu começo a ver as lágrimas cair, eles ficam quebrantados. E o bodão, eles põem a mão assim e ficam: para quem será que está falando? Deve ser a mengarda ali do fundo. E quase que eu tenho vontade de parar. Eu estou falando para você, incircunciso, porque o arrependimento é uma marca. Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Gente, parece, eu estou me sentindo meio antiquado, meio deslocado. Parece que tem gente falando: o que esse pastor está falando essas coisas? O pastor é louco, ele esqueceu que estamos em 2018, na era da cibernética. Que conversa é essa, pastor? Fala a palavra que vai levar a gente lá em cima. Bota a gente lá em cima. Não, eu vou botar você lá embaixo. Lá em cima eu vou colocar só Deus vai estar lá em cima. Nós vamos estar embaixo. Vê isso no Antigo Testamento, os profetas chamando a nação ao arrependimento, gente. E vê a resposta da nação, vê a resposta de Nínive, vê a resposta de Israel: pano de saco cinza, choro, quebrantamento solene. E nós, como é que é? Que hora que é a pipoca? O cachorro quente? Você chega lá em casa que hoje tem zorra total ainda. Terceiro, então, confissão e consciência. Quarto, abandono da prática do pecado, desviar-se. O arrependimento genuíno não é só no campo das emoções. Ai, pastor, eu estou quebrantado. Ai, pastor, eu tenho chorado. Não é só choro e comoção. Você pode dizer: eu estou bem nesses dois primeiros princípios, até que eu passei. Não. Arrependimento verdadeiro não é só choro, nem lágrimas, nem comoção. É também abandono da prática do pecado e desviar-se dele. Tem muita gente que chora no domingo e na segunda volta para a fossa de iniquidade. Chora no domingo e no meio da semana volta para a iniquidade. Desviar-se da prática, deixá-la. Ezequiel 18:30: portanto, eu vos julgarei, e cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos, ok? O processo de conversão, o sentimento, o pesar, ok? A tristeza, mas o texto continua: convertei-vos. Agora ele vai dizer a maneira: e desviai-vos de todas as vossas transgressões, abandone-as, deixe-as, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredis, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Abandone, deixe o pecado. Abandone as práticas do pecado, meu irmão. Que troço é esse? Que crente viciado em certas coisas. A verdadeira conversão não consiste em vir aqui, botar a saia até no joelho, cantar, chorar, aleluia, falar em línguas. Mas é lá na empresa, é lá no CPU do computador, é lá na rotina, desfazer-se de práticas pecaminosas. Ezequiel 14:6: portanto diz a casa de Israel: assim diz o Senhor, convertei-vos, novamente, atitude interior, e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas vossas abominações. Está aí. Mateus 15, versos 7 e 8, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, em vão me adora, ensinando mandamentos, obras que são mandamentos de homem.
Ou seja, esse povo me honra com os lábios, chora, quebranta, sapatia, mas não há obras. O coração está longe de mim. O arrependimento não será perfeito, nós cairemos. Então o Senhor está querendo dizer que quem se arrepende de verdade deixa as obras e nunca mais as pratica? Não estou dizendo isso. O arrependimento não é perfeito. Cairemos muitas vezes. Só que com o crente verdadeiro há uma tremenda, intensa e incansável batalha. E só este fato, não necessariamente quantas vezes você ganha e quantas vezes você perde. Mas se você está em constante batalha contra o pecado, isso já é uma evidência que você é salvo, que você é santo, porque o ímpio, o bode, não luta contra o pecado, não se esforça para não cair, ele já vive no pecado. Então a luta, quer seja violenta, quer seja renhida, cruel, se ocorre na sua vida, ora você ganha, ora você perde, ainda que de modo imperfeito, isso é uma poderosa evidência que o Espírito Santo está a trabalhar em você. Porque Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra em vós há de completar, aperfeiçoará até os dias de Cristo. Abandono do pecado, desvio, voltar as costas para o pecado, deixar a prática do pecado. Coisa boa, quando antigamente, apesar de eu não ser tão velho, pastor Josafá vai lembrar, não que esteja chamando ele de velho, mas ele não tem nenhum problema com isso não, ele está muito mais perto da felicidade que eu. Está pertinho, ficaremos com inveja, viu pastor? Que benção. Mas eu sou da época, que crente testemunhava, subia, imagina que o irmão vai testemunhar, aí se dirigia aqui, a paz e a graça, não sabe falar direito. Eu sou da época que eles não vinham contar testemunho do Lamborghini, da cura do caroço, que a mulher desencalhou e casou finalmente. Tinha essa porcaria. Primeiro que o púlpito é para exaltar a glória de Deus, e quando alguém subir era para dizer, irmãos, eu estava morto em pecado, era filho do diabo, Deus me resgatou, me deu um novo coração e me salvou, bendito seja o seu nome. As pessoas contavam da obra regeneradora, salvadora, vivificadora, justificadora. Eu vi com meus olhos, eu via prostitutas, mas mulheres que tinham legiões de demônios, prostitutas do mais baixo nível, assistirem a um culto ou serem evangelizadas na rua e serem transformadas na hora, e no outro dia estarem na igreja de vestido, convertidas. Hoje não é possível, você ora, prega para a pessoa 10 anos, ela, e aí meu irmão, estou indo, pastor, uma hora dá certo. Outra na igreja, batiza 10 anos e só vai vendo as caudas. Não é possível, não converte aquele negócio. Não vê conversões genuínas. Está ali, o irmão começa a dar um bom frutinho, vai, passa 1 ano, 2, de repente 3 anos, começa a mostrar as presas. Não é possível, gente. Amém? Então, por isso que eu disse que metanoia é abandonar o pecado. Eu estou dizendo que a prostituta, mas ela abandonava mesmo, gente. Não é só que ela parava, será que eu volto? Tem muita gente assim, né? Deixou de ser político, converti, pastor, o que você fez? Larguei da política, pastor, mas será que eu volto? Era tão bom receber a propina do Sarney. A outra prostituta, nossa, mas trabalhar aqui, ganhar 2 salários mínimos, lá era 2 salários mínimos por noite. Querido, não só convertia, abandonava a prática, mas tinha asco da prática, nojo. Ezequiel 34, olharei para o vosso passado e sentirei nojo, nunca mais eu quero aquilo. Eu padeço de fome, eu passo humilhação, mas eu jamais volto para a fossa de iniquidade. É abandono do pecado, meu irmão. Era impressionante como a gente via isso. Quinto,
Tem mais 16 minutos. Quinto, o abandono do pecado, presta atenção. Voltar-se para o pecado, abandonar, deixá-lo, também não é suficiente. Porque muita gente para de fazer muita coisa. Abandonar o pecado não é um fim em si mesmo, mas é um meio para um fim mais elevado. Eu abandono o pecado e me volto para Deus. Quinta característica do verdadeiro arrependimento: voltar-se para Deus. Porque se só abandonar o pecado, moralismo, legalismo, religiosidade. Tem um monte de gente que eu conheço que parou de beber cerveja, parou de fumar, parou de usar droga. Tem um monte de gente que odeia os falsos profetas, odeia a teologia da prosperidade, odeia quem põe mini saia, odeia quem passa maquiagem, odeia quem usa decote, odeia os falsos profetas, mas também não ama Jesus. É legalista. Já mandaram um e-mail para mim, que vê minhas mensagens duras na internet, fala, nossa, ele deve ser um profeta. Aí um dia viram um vídeo com louvor, mandaram mensagem para mim, Pastor Paulo, eu estou decepcionado com o Senhor, as mulheres da sua igreja usam brinco. Quase que eu escrevi, você queria que elas usassem bigode? Usa brinco? Eu falei, meu Deus do céu, queria que eu usasse o quê? Umas coisas, usa brinco, não pode. Então essas pessoas só odeiam o que é errado, mas não amam o que é certo. Legalismo, religiosidade, moralismo. Conversão verdadeira é abandonar assim o pecado. E quando eu falei de brinco, você deu risadinha, eu não dei margem para você andar pelada não, filha. Não é para entupir a cara de maquiagem também não. O que a Bíblia proíbe é o excesso, gente. Não está na peça A, no material B. É o excesso. É aquilo que traz sensualidade. Veja só, pecado. Um dia uma mulher chegou para mim, eu estava pregando sobre vestimento e falei da vestimenta, tal. Aí levantou aquela mulher na congregação, no final do culto, veio falar comigo. Tinha uns 75 anos. Cabelo assim meio embaçado, coisa uns 3 meio que não lava. Bigode, uma coisa assim, isso pastor, fala dos adornos. Deixa comigo, filha, falou com o homem certo. Vou falar, pensando que me coagir, né? Aí eu preguei no outro dia, eu falar sobre a mulher virtuosa. Ela estava lá. E tinha umas irmãzinhas que estavam de calça na igreja, outros com batomzinho leve. E ela lá, só o vestido sem nada, o cabelo, aquele aspecto bem de morto-vivo, né? Pensando que aquilo é santidade. Tem gente, nada contra quem gosta de ser assim, mas não pensa que isso aí vai ser mais santo que a outra, querida. Aí ela, prega dos adornos. Prego, santa, prego sim. Mulher virtuosa que achará o seu valor excede do rubi, pregando, chega num verso, faz para si vestes de linho fino. A mulher virtuosa sabe se vestir. Aí falei e tal, da sensualidade, etc. Aí bate no puto, peraí, não confunda santidade com feiura. Ser santa não é ser feia. Tem gente que pensa ser santa é ser feia. Não corta a unha, não raspa o calcanhar, não depila a perna, não passa desodorante. Tem que feder, aí é santa. Não, aí não é santa, é fedorenta. Não tem a ver com santa. Querido, o que a Bíblia proíbe é a sensualidade. Você pode ser elegante, bonita, fina, sem ser sensual. A Bíblia não proíbe, não restringe beleza. A Bíblia condena sensualidade. E tem gente que acha que santidade é virar um ogro. Não é. Eu não quero ofender ninguém que pensa assim. Mulher tem que ser muito reservada. Deus me livre de mulher sensual. Quando ela entra lá na porta, você já tem que virar o rosto. Que é um negócio de Jezabel. O Espírito toma a igreja.
Mas não pense que deixar de raspar aqui, de passar um perfume ali, vai te fazer mais santo. Não, não é isso. Ah, detalhe, a hora que eu acabei de falar, a irmã do bigode levantou e foi embora. Por favor, né? Você está ali com a sua esposa à noite na cama, você vai passar o pé na perna dele, você sente que as ferpas. Você está pedindo, sai, Satanás. Não, gente, desculpa, mas tem que falar isso porque esse negócio é muito forte na igreja brasileira. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio. Paulo falando aos Tessalonicenses. E como deixando os ídolos, deixando o pecado, abandonou o pecado. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. É deixar o pecado e voltar-se a Deus, é amar a Deus, é amar o Senhor. O Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. A verdadeira conversão consiste em abandonar a prática do pecado e correr-se para Deus. Lembra do filho pródigo? Abandonou, estava lá comendo bolotas, e todos passavam e ele comendo com os porcos, e ele, o que foi? O que foi? Sai daqui. Não via a própria sujeira, imundícia, de repente caindo em si. Que isso? Onde estou? Sai daquele chiqueiro. E para onde ele vai? Para a casa do pai. E o pai, o avistando de longe, correu até ele, o abraçou e o beijou e o tomou. É voltar-se a Deus, é um amor a Deus, é se entregar a Deus, é viver para a glória de Deus, é exaltar Deus, é viver uma vida doce, humilde, simples. Amém? Estou correndo contra o tempo. Sexto, penúltimo, vou tentar falar em 8 minutos as duas. Renúncia das boas obras. Essa aqui é muito boa. Renúncia das boas obras como meio de justificação. Como assim? A verdadeira obra do arrependimento é marcada na vida de um homem quando ele renuncia às boas obras como meio de justificação. Qual a evidência? Uma grande característica do ímpio religioso: a justiça própria. Ele quer fazer para ser amado. O amor tem que ser merecido. A salvação tem que ser conquistada. E ele pratica boas obras, penitências, orações, jejuns, como forma de justificação, e é comum isso na vida dele. Agora a conversão, quando vem, ele renuncia à prática das boas obras como meio de justificação. É o que Paulo fala em Hebreus 6:1, do arrependimento de obras mortas. Refere-se a abandonar qualquer esperança de obter justificação através das obras pessoais da autopiedade. É tudo que substitui os méritos de Cristo, é deixar... O arrependimento ocorre quando deixamos de confiar em nós, em nossas obras, e passamos a confiar em Cristo, em seus méritos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Desista. Isaías 64:4 diz que nossas obras são trapos de imundícia. Quantas vezes eu, minha mãe, meus pais de tradição católica e penitência, aquilo, e vivíamos tentando alcançar o amor, a graça por merecimento. Quando a luz da aurora brilhou, nós abandonamos as práticas e passamos a cantar: nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Nada trago em minhas mãos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que é isso?
Sou pobre de espírito, nada pode me conferir a salvação. Romanos 11:6 diz: se é por obras, já não é por graça. A salvação é por meio da graça. Agora o último, finalizando, 6 minutos. Obediência. A prática da obediência. Verdadeiro arrependimento não é só paixão, amor. Não pode ser só quebrantamento. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Tiago diz: mostra-me tua fé, teu arrependimento, seu metanoia, sem obras. Que eu mostrarei o meu arrependimento, minha fé, com obras. O verdadeiro arrependimento se mostra pelo crescimento à obediência. Jesus disse em Mateus 5:8, João Batista: produzi frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos, obras, ações que mostrem o arrependimento. Qual é? Obediência. Olha que coisa linda que Paulo fala para o rei Agripa. Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem. Olha lá, as 3 coisas que se arrependessem: contrição, mudança interna, deixar o pecado, se convertessem a Deus, amor a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, obras de obediência. Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu encerro com isso. A palavra arrependimento e fé aqui em Marcos 1:15, ambas no grego estão no presente. Que é isso? Representam atos contínuos. É como se Jesus tivesse dito: irmãos, vivam uma vida de contínuo arrependimento. Alguns acham: isso é obra que eu fiz lá atrás, eu criei e me arrependi quando eu me batizei lá 20, 15, 12, 13, 5 anos atrás. Agora não é necessário isso mais. Não. Vivam uma vida de contínuo arrependimento, porque nós vivemos uma vida também de pecados. Porque caímos. Significa que o verdadeiro salvo continua crendo e continua se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Essa é um trechinho, uma partezinha da doutrina do arrependimento. Se isso não aconteceu com você, meu irmão, há pessoas aqui que provavelmente não são salvas, provavelmente que nunca ouviram isso na vida, que não foram regeneradas, ou sequer ouvir a pregação verdadeira do Evangelho. Eu sei que você entrou aqui com muitas necessidades, como eu tenho: filhos com problemas, drogas, um marido bêbado, doenças incuráveis, exames, dívidas, depressão. Mas nenhuma necessidade sua é maior que da sua salvação. Pode ser seu último dia de vida e o Senhor pode dizer: louco! Amanhã pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Apocalipse 20 diz que há um trono branco, trono do juízo. Todos se levantarão diante daquele trono. Daquele trono não há corte de apelo, o veredito já está dado. Mas hoje aqui não é o trono branco, é o trono da misericórdia, o trono da graça, que diz: vem pecador, vem pecador, vem. As portas da misericórdia estão abertas. Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça. Olhe para você, examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Veja se ocorreu esses frutos de arrependimento em você, se essas características ocorreram com você, porque elas são as características do verdadeiro cristão, daquele que nasceu de novo e que se converteu verdadeiramente, pois evidenciado pelo arrependimento, a resposta que ele deve dar ao Evangelho. E essas são as características: tristeza pelo pecado, confissão pelo pecado, reconhecimento do próprio pecado, pesar, irmão, mudança do pensamento, amor para Deus, abandono do pecado.
Senhor, se há alguma pessoa aqui que não é sua, Senhor, e chegou hoje o dia dela ser salva, Deus, pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Abra o coração dela, Senhor. Não esperem que façam isso, porque não farão. Abra, salve-as, converta-as, que elas passem da morte para a vida, Senhor. E os que são verdadeiramente salvos, tenham certeza da sua salvação hoje, e se alegrem em Ti, em nome de Jesus. Amém.